Oi! Hoje vamos falar de dois tipos de leituras: a leitura em voz alta e a leitura dramática. Você já leu textos em voz alta? E a leitura dramática, já fez alguma em sua vida? Você sabe dizer as características de cada uma dessas leituras? Você sabe dizer por que são diferentes? Antes de pensar em uma resposta, vamos ver se você consegue perceber essas diferenças nas duas leituras que eu vou fazer agora de um trechinho da peça O Noviço, de Martins Pena. Vamos lá? Deixei aqui meu livrinho. Primeiro ato. Cena 1. Sala ricamente adornada. Mesas, consolos, mangas de vidro, jarras com flores, cortinas, etc, etc. No fundo, a porta de saída, uma janela, etc, etc. Ambrósio só de calça preta e chambre. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega. Que simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e alcançar. Todo homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual o homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há 8 anos eu era pobre e miserável, e hoje sou rico, e ainda mais o serei. E como não importa, no bom resultado está o mérito. Mas um dia pode tudo mudar. Oh, que temo eu? Se em algum tempo tiver que responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á, serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Muito bem, agora a segunda leitura. Primeiro ato, cena 1. Sala ricamente adornada, mesas, consolos, mangas de vidro, jarras com flores, cortinas, etc, etc. No fundo, porta de saída, uma janela, etc, etc. Ambrósio, só de calça preta e chambre. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega. Que simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e alcançar. Todo homem pode ser rico se atinar com verdadeiro o caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual o homem que, resolvido empregar os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há 8 anos eu era pobre, miserável, e hoje sou rico, e mais ainda o serei. E, como não importa, no bom resultado está o mérito, mas um dia tudo pode mudar. O que temo eu? Se em algum tempo tiver que responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á, serei limpo de culpa. As leis criminais se fizeram para os pobres. E aí, percebeu a diferença entre as duas leituras? Da primeira vez, fiz uma leitura com voz alta do texto, sem dar nenhuma entonação especial às falas das personagens. Da segunda vez, no entanto, a minha leitura foi dramática, como se eu fosse o próprio personagem, Ambrósio, falando. Cuidei da entonação, da fluidez da fala, eu interpretei como se fosse a personagem, transpondo para a fala o modo como a personagem expressa suas emoções. Você reparou nas minhas expressões faciais, dos meus gestos enquanto eu li o texto? Vamos explorar um pouco mais essas ideias? Então, assista ao primeiro vídeo da aula de hoje para entender a estrutura de um texto, dramático ou teatral. Vamos lá? Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar do texto dramático, ou seja, a gente vai falar de um tipo de texto que é escrito para ser encenado no teatro. Você já foi ao teatro? Conhece alguma peça de teatro? Bom, se ainda não, vamos prestar um pouquinho de atenção nessa pequena foto que eu trouxe. Essa é uma foto do Teatro Municipal de São Paulo, um teatro até que um pouco antigo da capital de São Paulo. Prestando atenção nessa imagem, a gente consegue perceber que existem várias cadeiras de frente para o palco. Isso porque a plateia, ou o público, as pessoas que vão assistir à peça, precisam se sentar de frente para os atores, para as atrizes que vão encenar a história. Inclusive, assistentes de som e de iluminação são muito importantes numa peça de teatro. O som, a iluminação e a encenação dos atores e das atrizes nos colocam no ambiente da história. Bom, agora que a gente já entende o que é um teatro e o que tem nele, vamos prestar atenção no texto dramático.
O texto dramático ele possui uma estrutura bastante específica. Com ele, os atores, as atrizes, os diretores, os assistentes de som e de luz conseguem entender exatamente o roteiro da história, como ela vai acontecer, quando os personagens vão falar, quando o outro personagem vai responder, qual a cena, enfim. Como características da estrutura de um texto dramático, a gente tem as seguintes. Ele é dividido em cenas e em atos, quase como que em capítulos de livros ou episódios de séries de TV. Além disso, o texto dramático, as peças de teatro, são sempre cheias de diálogo. Isso porque, como a gente geralmente não tem um narrador contando a história, são os personagens dialogando entre si, conversando entre si, que desenrolam toda a narrativa. Além disso, como a gente falou agora há pouco, os atores e as atrizes decoram o texto dramático. Isso acontece porque, na hora de se apresentarem para um público, eles precisam estar com todas as falas na ponta da língua, sabendo exatamente qual é o começo, o meio e o fim da história. Os atores e as atrizes precisam memorizar as suas falas para poder se apresentarem. Além dessas três características, uma coisa que também é presente no texto dramático são os elementos externos, o nome dos personagens e a descrição do cenário. Geralmente, quando a gente está lendo um texto dramático, a gente pode se deparar com uma frase do tipo fulano entra em cena e deita na cama. Bom, isso não é uma fala de nenhum personagem, mas aparece logo antes do início da cena. Para quê? Para que a gente consiga perceber onde que a cena vai se passar, com quais personagens e o que está prestes a acontecer. Bom, para esse vídeo eu trouxe um trecho, um comecinho de uma peça de teatro, para a gente conseguir encontrar todos os elementos que compõem um texto dramático e entender como ele funciona. Eu vou ler esse trecho da peça e depois a gente vai tentar encontrar juntos tudo o que define um elemento, uma característica de um texto dramático. Bom, esse texto, essa história, se chama A Floresta do Raio Vermelho e foi escrita por Jomar Magalhães. Vamos ler e depois vamos tentar encontrar, então, as características. Ela começa assim. A peça inicia-se com um burrinho entrando em cena apavorado. Burraldino. Não, não e não. Eu não vou mais carregar carroça para ninguém. Eu protesto. Eu me recuso. Quem quiser que compre um carro ou então que vá de ônibus, mas eu é que não vou servir de burro de carga. Florinda, a árvore, cumprimenta Burraldino. Florinda. Olá, Burraldino. Ai, socorro! Quem está falando? Sou eu aqui, atrás de você. Atrás de mim, Florinda balança os galhos. Aqui, ó. Ué, uma árvore? Eu pensava que as árvores só conversassem com outras árvores. É verdade, as árvores conversam com outras árvores, os animais com outros animais e os homens com outros homens. Mas hoje é necessário que todos falem a mesma língua para que todos possam sobreviver. O meu nome é Florinda. E o seu? E o Burraldino responde. O meu é Burraldino Jumentino da Silva. Bom, esse é o começo de uma historinha, de um texto dramático, uma peça que pode ser encenada com atores no teatro. Vamos prestar atenção, então, nas características, nos elementos que fazem desse texto um texto dramático. Bom, antes de mais nada, vamos identificar aquelas duas primeiras linhas do texto. As primeiras palavras que a gente lê são A Floresta do Raio Vermelho. Isso é nada mais, nada menos que o nome dessa peça, o nome dessa história. Logo em seguida, a gente vê de Jomar Magalhães. O autor. Bom, abaixo desses dois elementos, a gente tem todas as características que compõem um texto dramático. Como esse é o começo da história, ou seja, a primeira parte, ela é conhecida nos textos dramáticos no mundo do teatro como a primeira cena e o primeiro ato. Bom, na primeira frase da história, a gente lê A peça inicia-se com um burrinho entrando em cena apavorado. Bom, a gente consegue perceber que esse pequeno trecho, que essa pequena frase, não faz parte necessariamente da história. Não tem nenhum personagem pronunciando essas palavras. A gente consegue ver que não tem o nome de alguém logo antes da frase. E também que ela está em letra maiúscula e com um parágrafo. No caso, então, esse pequeno trecho é um elemento externo que nos fala sobre a cena dessa peça. Logo em seguida, a gente vê o burrinho falando. A primeira palavra que a gente lê na frase do burrinho
é o seu nome, Burraldino. Em peças de teatro, o nome do personagem sempre vem antes da fala, para que os atores e as atrizes, quando estiverem ensaiando, saibam exatamente quando começar a falar e quando parar de falar. O Burraldino, então, diz: "Não, não e não, eu não vou mais carregar carroça para ninguém." Aí, o personagem Burraldino fala. Essa é, então, a primeira frase da peça. Logo em seguida, a gente tem Florinda, a árvore, cumprimenta Burraldino. Esse é outro elemento externo da cena. A gente consegue, então, perceber que a Florinda, uma árvore, cumprimentou o burrinho. Logo em seguida, a gente vê a fala dela. Florinda, dizendo: "Olá, burrinho." Bom, aí a gente consegue perceber um outro personagem da história, a árvore Florinda. Viu que sempre que alguém começa a falar, o seu nome aparece logo no começo da frase? Como eu disse, isso serve para a gente identificar quem está falando o quê. Logo em seguida, a gente tem um curto diálogo entre o burrinho e a árvore. O burrinho se surpreende que a árvore está conversando com ele, e a árvore responde que, hoje em dia, é necessário que todos se comuniquem para sobreviver. Como bem vimos, o diálogo tem a função não só de transmitir mensagens entre personagens, mas também de sustentar toda a história, toda a narrativa. É através do diálogo que as coisas acontecem. Bom, nesse vídeo, a gente viu que o texto dramático tem várias funções. Dentre elas, a gente aprendeu que ele é feito para ser apresentado em teatros. Além disso, os atores e as atrizes precisam ensaiar e decorar os textos. É assim que eles conseguem apresentar a peça de teatro para o público. O texto dramático é um jeito antigo de contar histórias. Desde a Grécia Antiga, os teatros já existem. Bom, vamos então revisar os elementos de um texto dramático. A gente viu que ele é dividido em cenas e em atos. Um texto dramático, uma peça de teatro, precisa também ser cheia de diálogos. Isso porque os diálogos sustentam a narrativa. Além disso, os atores e atrizes decoram o texto. Isso porque só decorando que eles vão conseguir apresentar para o público a história. Por último, o texto dramático possui elementos externos, ou seja, pequenos trechos dentro do texto que nos mostram o nome dos personagens, a descrição do cenário e da cena que vai acontecer. São com os elementos externos que a gente consegue entender o cenário, onde a história se passa, como as cenas vão acontecer, enfim. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o que é um texto dramático e qual a sua função, a de contar histórias. A gente se vê numa próxima aula, então. Até lá e bons estudos! Com o que você já viu até aqui, você já sabe que os textos dramáticos são escritos com a intenção de serem encenados por atores. Por isso, diferentes dos textos narrativos, não há um narrador que conta a história. No lugar, a narração é feita pelos próprios personagens da peça. Ou seja, a voz que conta a história é a voz de cada ator, que, por meio de diálogos, constrói uma sequência narrativa que vai mostrando a lógica da história. Além disso, é preciso ter em mente que, na leitura dramática dos textos teatrais, cada fala, gesto e expressões dos personagens precisam ser bem estudados. Não basta dizer que Ambrósio é orgulhoso e arrogante. É preciso imprimir nas falas de Ambrósio esse orgulho e essa arrogância. Mas e a leitura em voz alta de textos narrativos, que não são textos teatrais? Afinal, como ela pode ser feita? E o que textos narrativos, as histórias, têm de semelhante com os textos dramáticos? Vamos descobrir tudo isso e ver ainda uma leitura dramatizada. Era meia-noite. Uma bruxa, num castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa. Sem medo, vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar.
Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história. Uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso, contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de causo, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Já que o clima hoje é de terror, eu vou mostrar esse livro aqui para vocês, ó. 7 histórias para sacudir o esqueleto, escrito e ilustrado por Ângela Lago. O livro traz histórias que o pai da autora contava para ela quando era pequena. Ao todo, são 7 contos, ou seja, 7 histórias independentes. Posso ler as que eu quiser, na ordem em que eu quiser. Tem um jeito maneiro de escolher as histórias. É só abrir e ver o sumário. Aqui a gente encontra o título e a página inicial de cada conto. Deixa eu ver o que eu vou escolher para ler. Já sei, Encurtando o Caminho, página 15. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Só pelo comecinho, a gente começa a perceber alguns elementos da narrativa. Primeiro, aparece uma personagem, Tia Maria. O espaço é sugerido pelas palavras casa e escola. E o tempo também. Sabemos que a história acontece no passado, quando Tia Maria era criança. A palavra escurecer sugere que a narrativa se passa no finzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos! Ah, os fatos, é claro. Vamos a eles então. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena. O clima continua tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos, fantasmas, assombrações. Mas aparece outra personagem, a menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que naturalmente a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa. Exatamente. Isso é uma estratégia do escritor para que a história se desenvolva e a gente fique com mais vontade de ler. É o que chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você faz ideia de quais serão? Vamos relembrar a história. Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com um fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. E opção C. Maria continuou andando com a menina. Vou continuar a leitura para você descobrir a resposta. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Palmas para quem pensou na alternativa C. Maria realmente continuou andando. E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do escritor. É captar nossa atenção em um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela, em que a vilã vai contar a verdade e, de repente... Não perca as ofertas da semana. Sabão e... Entra o comercial. O clímax dá o suspense. E assim rola o desfecho, que conclui a narrativa. E qual vai ser o desfecho da história da Tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria, lá na sala de leitura da sua escola. Se gostar, há também muitos outros contos de mistério bem legais. Eu sugiro Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Boa leitura! Aluninhos queridos, hoje vimos o que é narrativa. Aprendemos que ela costuma ter conflito gerador, um clímax e um desfecho. E que as ações podem gerar consequências.
ok? Beijo, queridos! Até a próxima! Curtiu as dicas de hoje? Então inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim a gente sempre te avisa quando tiver um vídeo novo por aqui. A gente também está nas redes sociais. Você pode assistir ao Tempo de Estudar Português e a outros programas da Multirio lá pelo YouTube. É só se inscrever no canal e clicar no sininho para a gente poder te avisar sempre que tiver vídeo novo. Beleza? Existe uma verdade da qual é impossível fugir. Como as pessoas que entram em um trem fantasma em um parque de diversões, a história de terror nos oferece a possibilidade de examinar o que acontece atrás das portas. Portas fechadas a 7 chaves. Mas a imaginação humana não se rende às portas trancadas. Essas são as palavras de Stephen King, um dos maiores autores de mistério e suspense de nosso tempo. Autor de obras como Carrie a Estranha, O Iluminado, Christine, O Carro Assassino, todas elas transformadas em filmes cultuados por jovens e adultos. No mundo da ciência e da tecnologia, do conforto material, é comum pensarmos que tudo está sob controle. Porém, muitas vezes a vida é impiedosa e o acaso faz nos lembrar de nossa condição humana. Diante do perigo, do inusitado, dos mistérios eternos, todos somos iguais, independente do status social, do país, a idade. Nesse sentido, o conto de mistério injustamente mal visto pode ser considerado como a mais democrática forma de literatura. Como então os contos de terror e mistério podem ser introduzidos no ambiente da escola? Como ressaltar as suas qualidades evocativas? Subitamente, inesperadamente, repentinamente. Estes são advérbios que fazem parte desse tipo de narrativa. Vale a pena acentuá-los durante a leitura, pois eles marcam a quebra do tempo rotineiro de todos os dias. Outra grande característica desse tipo de texto é o relato pessoal, em tom de confissão ao leitor. Ao ler em voz alta as descrições das personagens, procure ter em mente o fato de que elas costumam nos dar pistas da complexidade de suas vidas duplas e de seus extraordinários poderes. Destaque cada adjetivo e também os verbos utilizados para descrever as ações, em geral inusitadas, contendo metáforas bem marcantes. O suspense, criado pela interrupção da narrativa no momento culminante, pede uma boa pausa. Lembre-se que esse gênero é composto de vozes aflitas, que sempre pedem auxílio e companhia. Que tal começarmos por um livro clássico? Sim, Drácula. Basta mencionarmos esse nome para trazer à memória a cena da lua cheia, o vampiro sedutor e até o uivo de um lobo. Uma carta? 30 de junho, parte da manhã. Diário de Jonathan Harker. Estas talvez sejam as minhas últimas palavras que poderão ser lidas. Dormi até o raiar da aurora e assim que despertei, pus-me imediatamente de joelhos. Se a morte vier hoje me buscar, quero que me encontre devidamente preparado. O grande caixão achava-se no lugar onde ficara, bem encostado à parede, mas com a tampa posta sobre ele. Eu sabia que tinha que remexer o corpo para apanhar a chave. E não hesitei. Levantei a tampa. Fui então surpreendido com uma visão que me fez gelar de terror. Lá estava realmente o conde. Mas seu aspecto geral mostrava-o semi-rejuvenescido, pois seus cabelos brancos, assim como também seu bigode, tinham adquirido uma nova coloração de um escuro cinza-ferro. Sua boca estava mais corada do que nunca, pois sobre seus lábios afloravam grossos pingos de sangue, ainda fresco. Romance epistolar, Drácula ganhou inúmeras versões. Ironicamente, o nome de Drácula é mais conhecido do que de Bram Stoker, como se o personagem tivesse vampirizado seu próprio criador. A diferença entre o conto de fadas e o conto de terror é sutil. No primeiro, há a garantia da sobrevivência do herói e um final feliz. No segundo, não. Contudo,
Em ambos os casos é possível encontrar elementos semelhantes, como o acaso, os dilemas morais, o suspense e o final das fronteiras entre o real e a fantasia. Se o jovem prefere o risco de um final trágico, a criança se sente confortável com o "e foram felizes para sempre". Isso não diminui a emoção que as bruxas suscitam ou os encantos das princesas e seus infortúnios. Trata-se da luta ancestral para vencer o abismo das dores, afirmando o desejo de sobreviver e celebrar a vida. E aí, conseguiu perceber as diferenças? Uma bem evidente é que o conto lido pela professora tem um narrador, não é? A leitura em voz alta que ela faz nos mostra que o narrador, em terceira pessoa, é quem conta a história. Nesse caso, parece bem claro que o texto não foi escrito para ser encenado, mas para ser lido em silêncio ou em voz alta. Além disso, ao fazer essa leitura, ela não lê como se fosse a própria personagem, ou seja, ela não lê encenando, dramatizando, expressando no rosto e nos gestos o medo da Maria por estar dentro do cemitério, por exemplo. E claro que a carta lida no terceiro vídeo não era um texto dramático, mas o modo como a leitora leu a carta mostrou uma certa dramatização. O tom de sua voz fez toda a diferença nessa leitura, mais interpretativa, assim como suas expressões faciais. Isso tem tudo a ver com as histórias de terror, não é? Para finalizar toda essa conversa, vamos assistir um vídeo que vai te ajudar muito a fazer a atividade que propomos hoje. Vamos lá? Outro dia eu estava lendo um conto e pensei, esse dava um bom filme ou peça de teatro. Mas como se faz essa adaptação? Uma das diferenças entre textos como contos e crônicas e o texto teatral está no fato de que, no texto teatral, as falas dos personagens são a peça central do roteiro. Assim, aquilo que será dito em voz alta pelos personagens é a materialidade que chegará ao público que estará assistindo à peça. Tendo em mente essa centralidade toda, a escolha do modo como os personagens falam será central para a compreensão da peça. Imagine a seguinte situação. Você vai ao teatro ver Romeu e Julieta. De repente, Romeu está falando como um funkeiro. Certamente o jeito funkeiro desse Romeu falar diz coisas sobre quem é esse personagem. Talvez a peça seja uma adaptação atual do clássico, levando em conta a realidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Agora imagine uma outra situação. Você está em casa assistindo a uma série de televisão brasileira em que os personagens são todos adolescentes. Na primeira cena, uma menina de mais ou menos a sua idade começa a falar usando o pronome vós, expressões que sua avó usaria. Acho que já deu para entender o que estamos querendo dizer. Quando você adaptar um texto narrativo para uma encenação, é preciso pensar com cuidado sobre quem são os personagens, de onde eles são e as características que você gostaria de exaltar, para então escolher as variedades linguísticas que serão mobilizadas nesse texto. Sacou? Então tá falado. Como você viu, a leitura dramática é a apresentação em voz alta de uma peça teatral para um determinado público. Com isso em mente, a proposta é que você escolha um texto narrativo, que pode ser um trecho de um conto, por exemplo, adaptando-o para ser encenado. Uma dica: escolha uma história com bastante diálogo e vários personagens. Assim, você e seus amigos podem participar dessa leitura dramática, interpretando cada um desses personagens. Se você tiver dúvidas de como fazer isso, há vários textos dramáticos disponíveis na internet que você pode usar como modelo. Em seguida, é preciso estudar bem esse texto, junto com os amigos que vão fazer a leitura com você, tá bom? Ensaiem a leitura das suas falas e pensem em qual tom de voz combina mais com cada tipo de fala. Quando sentirem que estão dominando o texto, é hora do show! Vocês podem fazer essa leitura dramática para as pessoas da sua vizinhança ou em sua escola também. O que você acha da ideia? Gostou? Então, vamos lá? A atividade proposta apresenta duas etapas.
A primeira é escolher um texto narrativo e adaptá-lo para se transformar em um texto dramático. Neste caso, uma coisa bem importante é substituir as passagens narrativas em que o narrador conta o que está acontecendo por rubricas que indicam o que as personagens fazem, onde estão e o que falam. Além disso, é preciso também dividir o texto em cenas e atos e caprichar nos diálogos. Sobre a segunda parte da atividade, uma boa leitura dramática exige que o leitor saiba interpretar a escrita trabalhada. Sendo assim, ao escolher um texto narrativo para ser adaptado para o texto dramático, certifique-se de que consegue entendê-lo bem. Isso envolve conhecer as personagens, entender como elas se expressam, perceber os momentos que exigem diferentes entonações, pausas, sons, gestos. Depois é só praticar. Para saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. Um beijo e até a próxima!